Boa noite a todos. Hoje é dia 12 de setembro de 2019. Vamos dar continuidade aí ao nosso Código de Normas do Estado do Paraná, Código Normas Extrajudiciais, né? Extrajudiciais do Paraná. É o nosso curso esquematizado. Mas como já foi dito, esquematizado. Este nosso curso ele é extremamente útil para todos aqueles que se propõem a prestar uma prova de conteúdo notarial e registral. Imprescindível. A seção 1 do capítulo 2, correto? Capítulo 2, RCPN, vai tratar dos livros e sua escrituração. Agora vamos adentrar uma seara muito familiar, próxima ao Renato, né, Renato? É verdade. Quais seriam os livros? Você até pode fazer um estudo comparativo, Renato, com aí os livros da Bahia. 87. Artigo 87. Os livros e arquivos obrigatórios. Nós temos aqueles livros que são obrigatórios e arquivos também obrigatórios no RCPN, Registro Civil das Pessoas. Ofício, né? Ofício, né? Ofício, ele diz serviço, não? Na verdade ele usa a palavra serviço do Registro Civil das Pessoas Naturais, não é serviço? É o oficial. Ofício Ele oficiais, né? fala registro, ofício do registro no Código de Organização e Divisão Judiciárias, mas aqui no Código de Normas ele diz serviços. No Código de Organização Judiciária ele fala tabeliães e oficiais. Exato. E aqui, serviço. Nós temos aqueles livros. Quais são aqueles livros que nós vimos no artigo 19, Renato? Você se lembra? Livro de visitas e inspeções. Visitas e inspeções. Diário auxiliar da Receita e da Despesa. Certo. O arquivo de comunicação de selos e o arquivo de Não, tá faltando um livro. É o Inspeções e Visitas, é o DARD e os... esse foi o primeiro que eu falei. Né? Oi? Esse foi o primeiro que eu falei, livro de visitas. Comunicação, não, é o de despesa. Livro de visitas e inspeções, o DARD. É porque esse não tem aqui. Esse não tem. Mas é o livro do depósito prévio. Isso é verdade. Prévio. É porque aqui no RCPN, no caso, não seria o depósito prévio. Então, tudo bem. E o arquivo é o arquivo de selos, né? Comunicação de selos. De comunicação. E o arquivo das guias de recolhimento do FUNSEG, né? Selos, comunicação selos e o arquivo das guias do FUNREJUS, do FUNSEG, guias de recolhimento FUNSEG. Ok, FUNSEG. FUNSEG é mesmo, professor? FUNSEG é o fundo... Agora eu esqueci. Aqui, nós temos que... FUNSEG. Porque tem FUNARPEM, tem... Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados. É o Fundo Estadual de Segurança. Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados. Vou até anotar aqui. Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados. Guias, arquivo de guias de recolhimento do FUNSEG. Guia de recolhimento do FUNSEG. Nós temos aqueles livros clássicos, né? Então vamos
Vamos só informá-los, né? Protocolo geral, o A, o B auxiliar, o C auxiliar, o 8, que é o D, 8D, o 9 é o E, é o 9. Então, tranquilo, são aqueles livros clássicos, né? Nós temos o arquivo de comunicação de selos, o arquivo das guias de recolhimento do FUNSEG. Nós não temos o de depósito prévio. Agora, o arquivo é que são elas, né? São estes arquivos aqui. Nós temos. Mas você talvez se lembre aí no seu dia a dia, Renato. Para você vai ser bem simples, né? Sim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a gente chama de classificadores, né? Esses arquivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os classificadores, né? Aí os arquivos, vamos tentar sintetizar o conteúdo de cada um deles. Termo de reconhecimento espontâneo, primeiro é o reconhecimento de paternidade, né? Alegações de paternidade. Alegações de paternidade. Primeiro são os termos de alegações de paternidade. O próximo, Renato, qual seria? Termos de reconhecimento de paternidade provenientes de outras serventias. Reconhecimento, paternidade. Outras serventias. Serventias. Qual o outro arquivo? Arquivo de comunicações. O 13. Depois o DNV. Declaração de nascido vivo, DNV. Está faltando aí. O X, termos de alegações de paternidade. O 11, reconhecimento espontâneo. Reconhecimento espontâneo. Então, vamos voltar aqui. Pulamos um. Vamos lá. Isso, Renato, você deveria ter aí uma cartolina, porque nós vamos fazer isso aqui com os arquivos. 10. Termos de alegações paternidade. Termos, alegações, paternidades. Arquivos de termos de reconhecimento espontâneo de paternidade. Termos, reconhecimento espontâneo, paternidade. Esse termo de alegação de paternidade deve ser aquele do provimento 16, se eu não me engano, agora não. Termos de alegações de paternidade. É aquele que a mãe, né? São aqueles. O reconhecimento espontâneo, a alegação de paternidade é aquele termo em que ela informa quem é o pai. Informa quem é o pai. Suposto pai, né? Suposto pai. Exatamente. Aqui hoje está bem quente aqui em Minas. Aqui também fez calor, mas aqui no calor não pega tanto, não. Olha só. Mas em Anagé bem assim, eu saio daqui frio, chego lá, um calor. Olha só. 35. É diferença de altitude, será? É verdade. O 12. Termo de reconhecimento espontâneo de paternidade. De outra serventia. Reconhecimento espontâneo, paternidade. 13. Arquivos de comunicações espontâneas de paternidade de outras serventias, né? Outras serventias. O 13. Comunicações.
14 é o 14. DNV. DNV. O 15. DO, Declaração de óbito. declaração de óbito. DO. E de autorização. Autorização. Mandados judiciais. Dezessete. De declaração. 18. De requerimentos de registro de nascimento realizados fora do prazo legal. Tardio, né? Requerimento, registro, Tardio. nascimento, Fora do prazo legal. tardios, né? É. O 19. Não tem, acabou. Ah, são só estes? Só. Exato, é verdade. Só. Vou espirrar. Essa coisa tem vontade de espirrar e não consegue. Alegação de paternidade, termo de reconhecimento espontâneo de paternidade. Paternidade. Alegações de paternidade, reconhecimento de paternidade de outras serventias, comunicações, DNV, óbitos judiciais, declaração e requerimento de registro de nascimentos tardios. Se a gente pensar um pouco o que ocorre ali no FCPN, não é nem tão difícil assim, correto? Não. A mãe, ela informa o pai não está presente, alegações de paternidade. Ou então vem uma outra pessoa, o reconhecimento espontâneo da paternidade, pode ser também de outras serventias. Pode ser mentira. Comunicações, genérico, ADNV, o óbito, mandados, declaração, o tardio. Tranquilo. Agora, o arquivo de comunicações, por sua vez, este arquivo de comunicações, por sua vez, ele terá várias abas, né? O arquivo de comunicações será feito em ordem cronológica. Ordem cronológica. O mais interessante é o seguinte, este arquivo, ele já indica a quais órgãos se comunicam, a quais órgãos devem ser, a quais órgãos são enviadas comunicações. IBGE, comunicação de casamento, óbito, também comunicação de óbito, INSS, Receita Federal do Brasil, Junta do Serviço Militar, Justiça Eleitoral, Instituto de Identificação do Estado do Paraná, Justiça Eleitoral, Instituto de Identificação, qual outro? Polícia Federal, PF, Polícia Federal, comunicações do livro E, consulados e embaixadas, e aqui vamos comunicações livro E, ligações livro E, consulados, embaixadas, o que mais? Comunicações de outras, recebidas de outras serventias, recebidas, Secretaria Municipal de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde e, por fim, Secretaria de Segurança Pública.
Secretaria de Segurança Pública. Então é isso. Aí tem da unidade da federação que tem emitido a cédula de identidade, né? Da unidade de federação que tem emitido, né? Da unidade de federação UF, que dá cédula de identidade. A unidade de federação que emite a cédula. Da UF. Que emite a cédula. Então é isso. Nós vamos ter aqueles livros, tranquilo. Os arquivos também. As comunicações, sempre em ordem cronológica, vão ser mantidos em ordem cronológica e elas vão ser desmembradas por tema, né? Por estes temas. Então, vamos... os arquivos são simples até, mas também não é muito difícil lembrar aqui, óbvio que talvez todos, né? Porque são 13, né? É bastante coisa. Vamos colocar o número aqui: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, 13º. Vou tirar uma foto. Alguém fez um quadro com todos esses, eu acho que foi o Nilson. Esses quadros são bons, hein? A gente usa muito aqui no dia a dia, né? Nossa, isso aí Vamos lá, vou tirar uma foto aqui. Então, vamos ter livros, arquivos, e dentro do arquivo comunicações, nós vamos ter estes temas, né? Sempre lembrando que as comunicações serão em ordem cronológica. Agora, a regra do 89... É muito em prova, né? Direto. Essa aí é muito comum, né? A do 89 é aquela remessa do mapa, né? Para o IBGE. Agora eu fiz um esquema. Aqui nós vamos ser bem mais céleres, né? 89, vamos ser bem céleres. Vamos lá. Interessante é que não tem depósito prévio, né? Ali, né? Não tem, né? Prévio, mas a gente pensa ali, tem os do artigo 19 e pronto. Acaba se confundindo. 89. Remessa do mapa. O que diz o artigo 89? Remessa dos mapas nascimento, casamento e óbito. Para quem? O IBGE. IBGE. Remessa dos mapas para o IBGE. E ele remeterá sempre no prazo, né? Qual prazo? Em um prazo. Qual prazo, Renato? 8 dias. Primeiros 8 dias. Primeiros 8 dias. Primeiros 8 dias dos meses. Quais meses? Janeiro, abril, julho e outubro. Abril, julho, outubro, né? Então, você como oficial, você promove isso aí na Bahia também. Isso. O registrador remete dentro dos primeiros 8 dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano ao IBGE o mapa dos nascimentos, né, ocorridos no trimestre anterior. Essas remessas, essas comunicações que ficarão na pasta do arquivo comunicações,
elas deverão ser arquivadas por um prazo. Qual prazo? Arquivadas por 5 anos. 5 anos. O artigo 90, ele vem dizer o seguinte, que vencido o prazo de 5 anos, após o prazo de 5 anos, pode haver, né, o oficial, ele pode promover a completa e irreversível inutilização do material. Então, inutilização das comunicações, não é isso? Devido o prazo para irreversível do material, inutilização do material, né? Inutilização do material. E você poderá encaminhar esse material para fins de reciclagem, né, a organismos assistenciais, entidades assistenciais. Independe de autorização judicial. Então, eu vou colocar a autorização judicial é desnecessário, mas deve ser atendido. Preservação do meio ambiente, dever-se-á preservar, ter-se preocupação com o meio ambiente, patrimônio histórico, não pode haver retorno financeiro. Retorno financeiro. Então, fim desse prazo de 5 anos, as comunicações serão inutilizadas de forma completa e irreversível. E serão esse material destinado aos organismos assistenciais e entidades assistenciais. Sem autorização, independentemente de autorização. E essa inutilização e esse destinação a estes organismos, termo minucioso de tudo isso, né? Inutilização, de tudo isso será lavrado um termo minucioso. De tudo isso será lavrado um termo minucioso que será encaminhado ao juiz corregedor do foro extrajudicial. Juiz corregedor do foro extrajudicial. Então, é isso. Então, os oficiais do Registro das Pessoas Naturais, eles deverão remeter os mapas dos nascimentos, casamentos e óbitos ao IBGE, dentro do prazo, que são os primeiros 8 dias. Não fala útil, né? Eles sempre adoram essas 8 dias, né? Não foi dito que eram dias úteis. O mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos nos trimestres anteriores. E essas comunicações, elas devem ser arquivadas pelo prazo de 5 anos, findo o qual pode o oficial inutilizar este material, obviamente, de forma completa e irreversível, e destinar estes arquivos, este material inutilizado, né, aos organismos essenciais e entidades de assistência. A autorização judicial para se promover esse descarte do material? Não. Mas o que deve se atentar? Deve se preocupar com o meio ambiente, com o patrimônio histórico, né, no caso, e não pode haver retorno financeiro. De tudo isso, essa inutilização desse material deve ser lavrado termo minucioso que será encaminhado ao juiz corregedor do foro extrajudicial. Aqui nós temos um parágrafo único. Passamos agora para o artigo 91. Na lei 6.015, fala também que dentro dos primeiros 8 dias dos meses de janeiro, enfim, dos primeiros 8 dias, né? Também não é úteis, não. Não falou úteis. O artigo 91, por sua vez, ele está dizendo o quê?
As comunicações, 91. As comunicações de casamento, óbito. As comunicações de casamento, óbitos e inscrições no livro inscrições no livro as comunicações de casamento, óbito e inscrições no livro há outras serventias. Há outras serventias será feitas pelo sistema mensageiro. Comunicações a outras serventias. As comunicações de casamento, óbito e de inscrições no livro E. E o que deve ser feito? Arquivada a tela de confirmação. Arquivada tela de confirmação. Meio físico ou arquivo digital. 91. As comunicações de casamentos, óbitos, inscrições no livro E a outras serventias serão realizadas pelo sistema mensageiro e o arquivamento da tela de confirmação da remessa será feito em meio físico ou em arquivo digital. Disponível para... E agora? E o 92? Ele fala o seguinte. As comunicações casamento, óbito, inscrição, livro, inscrição, as serventias outros estados será feito de maneira diferente. Por carta, malote digital, ou aquela central de informações civil das pessoas naturais. Central de informação do registro civil das pessoas naturais. Sendo mantido também arquivo da remessa. Arquivo remessa. Ok. Então, as comunicações 91, 92, tranquilo. Vamos tirar uma foto aqui. Nós vamos comunicar. Muito fácil, né? Muito fácil. Tranquilo. Sempre se utilizado. Qual que é o sistema aí na Bahia? Qual o nome dele? O mensageiro? Aqui é uma lote digital, né? Vocês fazem as outras serventias do Estado por malote digital? Normalmente é CRC. Uhum. Pela central. Um ou outro, malote digital ou CRC. Às vezes até por e-mail, né? Mas aí entra em contato. Ok, comunica. Ou mesmo por carta, mas aí carta agora, hoje em dia, eu até faço, mas em menor número. Né? Entendi. Se for para as outras serventias, sempre o sistema mensageiro arquivando... Preferencialmente, né? Preferencialmente, que ele falou? Não, estou falando do 92. Tá. Ele está falando que o primeiro caso é exclusivamente. E na segunda, por carta... exclusivamente. Ou preferencialmente por malote digital ou pela central, encaminhados por carta. Tá errado isso aqui que eu fiz. Por carta ou... Preferencialmente por malote digital.
ou pela central. Então, são três: Então, são três situações, carta, né? malote digital, preferencialmente, ou pela central, pelo CRC, né? Malote Outro digital. estado. Central de Informação do Registro Civil. PM. Malote digital, ou preferencialmente com malote digital, ou pela. Preferencialmente são essas duas, né? Arquivo do comprovante. Arquivo do comprovante. Arquivo do comprovante. Deixa eu ver, eu acho que eu tirei foto, mas esse aqui vai ter que apagar. Excluir 89. Ok. Agora eu vou tomar muito cuidado, porque eu cometi alguns equívocos de mandar, por exemplo, eu corrigia, e aí eu mandava o anterior e o posterior. Agora não, eu só vou mandar o definitivo. Porque Certo. na hora que a gente vai se organizar, a gente não se lembra, né? Aí há duplicidade. Vamos lá para o 93. O que diz o 93? Simples, simples. O 93, ele é muito simples. O que ele fala? Os livros e arquivos obedecerão aos mesmos critérios de escrituração estabelecidos 93. São critérios, escrituração, livros, arquivos. Critérios de escrituração de livros e arquivos. Os livros e arquivos obedecerão aos mesmos critérios de escrituração estabelecidos na parte geral do Código Civil. Seção, parte geral. Ok. E o 94? Vai tratar especificamente de quê? O 94 quer dizer que os assentos... agora é muito simples, são regras específicas. Os assentos. Ordem cronológica. Os assentos. Sempre obedecer o número de ordem, né? Ao infinito. Ordem cronológica. Ordem cronológica. E não só isso, mas também referência ao protocolo. Interessante, né? Referência ao protocolo. Protocolo geral. Referência ao protocolo geral. Então, os assentos. Número de ordem crescente. Critérios da escrituração são os mesmos da parte geral. Vou colocar aqui os mesmos da parte geral. Assentos. Número de ordem crescente. Escriturados em ordem cronológica. Escriturados em ordem cronológica. Referência expressa ao protocolo geral. Escrituração não pode conter abreviatura nem algarismo. Então, abreviaturas, algarismos, né? Não pode conter. 96. Cada um dos livros conterá índice alfabético dos assentos lavrados. 96 livros. Índices alfabéticos dos assentos.
Índices alfabéticos dos assentos. E não só isso. Os índices, eles serão organizados pelo prenome. Os índices organizados conterá o índice alfabético, índice. Os livros conterão índice, o livro, cada um dos livros, índice alfabético dos assentos, índice alfabético, livros, índices alfabéticos e o índice será organizado pelo prenome da pessoa que se referir. Índice. O índice alfabético, ele é pelo prenome das pessoas. Né? Organizado. Isso é organizado pelos prenomes das pessoas. Pelo prenome. Que se referem, né? Prenome das pessoas. Pessoas. 97. Esse aqui foi 96, 95. Acho que dá para a gente acabar pelo menos essa sessão. Né? Vamos terminar aqui. 97. Já estamos terminando aqui, ó. Faltam poucos artigos. 97. O que diz o 97? O índice poderá ser organizado em livro próprio. Então, como a organização do índice? Vamos colocar aqui. Organização do índice. Organização do índice. Livro próprio. Livro próprio. Livro próprio. Sistema de fichas. Como é aí na Bahia, no seu cartório? Livro é folha solta, né? Folhas soltas, fichas, né? Não, mas pode ser digital também, enfim, virtual, registro. Né? Tá. Pode? Pode. Registro. Banco informatizado. Registro banco. É muito melhor. Informatizado. Banco informatizado. O que deve ser atendido? Segurança, comodidade e fácil e rápida. localização fácil e rápida. Segurança, comodidade, localização fácil, rápida. 98, 97. O índice do ser auxiliar. O índice do ser auxiliar é organizado pelo nome do genitor, dos genitores. Aqui é o parágrafo único. Índice de auxiliar, nome, genitores. Nome dos genitores. Tem alguma ciência de algum provimento, alguma decisão que determina a se colocar o nome no natimorto? Saiu alguma, eu não sei se foi alguma norma, enfim, uma decisão, não deixa de ser uma norma, né? Sobre essa questão? Tem? Aqui em Minas eu sei que existe, agora deve haver essa possibilidade, né? O nome do natimorto. Eu, inclusive, já fiz como advogado, já compareci a um RCPN para promover um registro de um natimorto. E é uma crueldade tremenda dizer que o natimorto não deva receber um nome. Porque por isso que eu falo que filho, isso é muito sério.
Aquele Loureiro, acho que é Luiz Guilherme Loureiro, ele já falava no livro dele que, doutrinariamente, né, que é isso, justamente isso que o senhor falou agora, né, essa questão do que é uma desumanidade, né, fere o princípio do Da dignidade da pessoa humana. dignidade. Esse aí é o basicão, né? Ô, Renato, mas na nossa atual, o atual posicionamento doutrinário a respeito daquelas correntes natalistas e do início da capacidade civil, é de que o início da capacidade civil, em se tratando de direitos da personalidade, é com a concepção. O nascimento seria mesmo uma capacidade apenas para fins sucessórios. Não sucessórios, para fins patrimoniais, né? Por isso que eles falam que a pessoa que é concebida, ela já tem a capacidade formal, não, a capacidade material, agora eu não vou me lembrar disso, mas depois que ela nasce, ela tem a capacidade formal e material, né? Formal e material. E quando ela é concebida, ela só tem a capacidade material. Mas isso é uma construção doutrinária. Ela tem capacidade, por exemplo, para ser titular ou melhor, para ser sujeito de direitos da personalidade. Ela não tem capacidade para ser sujeito, ou seja, ela não é pessoa ainda, portanto, ela não tem personalidade, ela não pode ser sujeito de relações jurídicas de cunho patrimonial. Certo. Então, eu vou pesquisar isso. É bem recente esse. 97, já estamos terminando aqui. 100, 101, 102, parágrafo único. Como eu fiz um esquema de aula, Renato, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer a leitura e eu vou mandar, eu acho que eu vou, como eu já fiz uma outra vez, mas não é sempre não, eu prefiro passar no quadro, porque a gente vai fazendo os ajustes. Eu vou, a partir do artigo 100 até o 102, parágrafo único, eu vou tirar a cópia aqui do meu esquema de aula para vocês, certo, porque nós vamos ser mais céleres. Nós temos aqui, vamos lá, deixa eu tirar vai ficar bom também. Vamos lá. A prática de ato por procurador, sempre mencionado no termo. No termo. Então, se for praticado algum ato e esse ato tiver sido feito por intermédio do procurador, será mencionado no termo. E, se tiver sido o instrumento do mandato for a escritura pública, você deve constar no termo a data da lavratura, a folha, o livro e a serventia do notas. Correto? Ato por procurador, mencionado no termo. Se instrumento público, data da lavratura, folha, livro, serventia. O parágrafo 1º diz o seguinte: a procuração vai ser arquivada em pasta própria, sempre. Nós não temos um arquivo de procurações? Arquivos de procurações, arquivo de texto, comunicações, mandados. Não temos, não. Não temos. Ok. Arquivos de procurações, você vai ter uma pasta própria para esse arquivo, né? O arquivo da procuração. E mais ainda, você vai anotar na própria procuração em quais folhas
Em quais livros ela foi utilizada? Onde atualizada? Não. Onde utilizada? Onde Utilizado. utilizada. Está escrito mal aí, é utilizada. Onde utilizada. Vou marcar aqui, onde utilizada. Deixa eu escrever melhor. Onde peraí. Onde utilizada. Onde utilizada. Ok. Se instrumento público, eu vou colocar aqui, se instrumento público, se instrumento público, se instrumento público, instrumento público, ok. Parágrafo 2º, somente vai ser aceita, somente aceita procuração por instrumento público mediante traslado, certidão ou original do documento particular com firma reconhecida. Somente serão aceitas procurações por instrumento público mediante traslado, que é a primeira, certidão, isso aqui também está equivocado, esse quadro, porque nós temos procuração por instrumento público, será ou por traslado, se for a primeira, ou por certidão, né? ou por certidão, somente são aceitas. Eu vou melhorar isso aqui, somente são aceitas. Ou então, por instrumento particular, por instrumento particular, no caso, vai ser necessário original, mais firma reconhecida, claro. Então, aqui, resolvi o problema. Firma reconhecida. O 101, a testemunha não é conhecida. Então, identificação e qualificação constam no termo. Ok. 101, parágrafo único. E se conhecida do registrador, ele declarará tal circunstância, pena de responsabilidade. Ótimo. Já vou mandar de novo o arquivo, que não tinha ficado bom. Parágrafo 1º. Achei que se tivesse feito um quadro, teria dado menos trabalho. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Mas aqui ficou bom. A procuração, só colocar aqui. Procuração. 102. Não sendo possível a lavratura do ato, o oficial expede a nota devolutiva. A nota devolutiva. E essa nota devolutiva, ela é motivada. A nota devolutiva, ela é motivada. Nota devolutiva, ela é motivada. Eventual existência, então, deve suscitar a dúvida. E o parágrafo único, ele diz o seguinte, que a suscitação de dúvida envolvendo interessado, portador de deficiência, não implica em ato de discriminação. Então, a suscitação da dúvida é isso. Isso é muito simples, ficou mais fácil. Então, se o ato for por procurador, deve ser mencionado no termo. Se mencionado no termo. E se for por instrumento público, deverá conter a data de lavratura do instrumento, a folha, o livro e a serventia. Ótimo.
A procuração arquivada em pasta própria e deve-se anotar na procuração sempre as folhas e o livro e os livros onde a procuração foi utilizada. Somente serão aceitas as procurações por instrumento público, traslado, certidão, ou por instrumento particular, original, firma reconhecida. Testemunha não conhecida, identificação e qualificação constam do termo. Conhecida, testemunha conhecida do registrador, ele declarará tal circunstância sob pena de responsabilidade. Não é possível lavrar o ato, nota devolutiva, motivada. A insistência, eventual insistência, dúvida. O fato de ter sido suscitada uma dúvida pertinente a uma pessoa portadora de deficiência não implica em por si em discriminação prevista na Lei 3.146. Eu vou apagar isso. Artigo 83, Oi? professor, artigo 83 da Lei 13.146, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ele diz o seguinte: serviços notariais de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão de deficiência. Poxa. Ótimo. Mas é bom saber disso aqui, Bom, né? nossa, Parágrafo único é bem... Mas não é o caso, né? Não. Porque o que ele está falando é assim, por si só, né? As pessoas não implica. Ok, muito bom. Então agora é a aula sexta. Nós encerramos a aula sexta agora. E aí, Renata, amanhã nós temos encontro às 10 horas, porque amanhã vamos fazer a primeira parte de notas. De notas? 10 notas. Ô, professor, eu vou agora, eu não tinha falado. O senhor vai parar a gravação agora? Deixa eu parar. Uhum.